Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. Eu quero saber onde é que tá o imperialismo yankee, que eu ainda não vi. Bem, o tema desse episódio é justamente sobre essa hipocrisia do pessoal da esquerda ficar falando que a direita é paga-pau de americano, que a direita é entreguista, a direita quer entregar o Brasil pros gringos. Sendo que o pessoal da esquerda, principalmente na questão ambientalista, que eu já falei aqui no podcast, no episódio 9, e também no episódio 11, falando sobre essa coisa da Amazônia, né, daquela coisa dos países ficarem chorando aí por causa da Amazônia, que o governo Bolsonaro está cortando uma mata de ONG, e aí estão usando de demagogia para dizer que só porque está cortando uma mata de ONG é que está aí destruindo a Amazônia. Esse pessoal da esquerda fica aí fica implorando para que a União Europeia acabe intervindo na Amazônia, que a ONU também, e também na questão lá do Glenn Greenwald, que nasceu nos Estados Unidos, né? Ele tá aí casado, entre aspas, com um deputado do PSOL e tá aqui no Brasil, mas ele é americano e o pessoal da esquerda o trata como o herói contra a injusta, entre aspas, prisão do Lula. E aí, quando teve aquele negócio lá das vazamentos da Intercept, né? Das conversas do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, aquelas coisas vazadas, aí o Glenn Greenwald virou o grande herói da esquerda. Então é impressionante esse tipo de hipocrisia do pessoal da esquerda ficar falando que é a direita que paga pau para americano, sendo que eles acabam copiando tudo, rigorosamente tudo o que a esquerda americana faz, tudo, principalmente na questão progressista. Por exemplo, a questão do movimento africanista. Essa coisa de que eles ficam falando que a polícia entra na favela para matar negro e pobre, isso não é novidade. Vou falar assim, não é um discurso exclusivamente do Brasil, mas também lá dos Estados Unidos. Teve lá um protesto de um jogador lá de futebol americano, Colin Kaepernick. Ele ajoelhava no hino. Eu tava tocando o hino americano e ajoelhava contra a violência policial que mata negros. Ele, inclusive, é negro. E aí, muitos jogadores acabaram aderindo, muitos esportistas americanos. Também, somente lá a capitã da seleção feminina de futebol, a Megan Rapinoe, ela aderiu a esse tipo de protesto. Tanto que ela não canta o hino nacional americano por ela defender aí essa coisa, essa causa dos negros, essa causa africanista, causa progressista em geral, né? E feminista principalmente, né? E dela odiar o presidente americano Donald Trump. E ela não canta o hino. Então a esquerda americana, ela é assim, né? Ela é bem antipatriótica. E patriotismo lá nos Estados Unidos é muito forte, acho que todo mundo sabe disso. E falando ainda na questão do movimento africanista, eles ficam com esse discurso eu falo do movimento africanista lá dos Estados Unidos. Eles ficam com esse discurso, como eu falei, da violência policial contra negros, contra pobres, não sei o que. Eu já falei aqui sobre a verdadeira necropolítica de negro e pobre no episódio, né, foi o último episódio, inclusive. Então não cabe aqui falar novamente. E o movimento africanista brasileiro acabou pegando esse tipo de discurso, se apropriando desse discurso. Tanto que, quando acontece casos como
do assassinato da vereadora Marielle Franco e aconteceu recentemente o caso da menina Ágata, o que o movimento africanista fala? Pare de nos matar. Que é uma frase usada por esses movimentos africanistas lá dos Estados Unidos. Inclusive a Beyoncé, né, a famosa cantora aí que é ativista, né, africanista, ativista feminista. Quer dizer, na verdade ela apoia isso aí, né? Ela também falava essas coisas, né? Essas frases, né? Pare de nos matar. E faz músicas falando a apologia ao feminismo e ao movimento africanista. Então, o movimento africanista brasileiro, ele copia tudo. É um copia e cola do movimento africanista americano. Também o movimento feminista. Então, é a coisa. Tudo que vocês vão ver, todo o discurso das feministas aqui do Brasil é o mesmo discurso, não só do movimento feminista americano, mas também de outros lugares do mundo. É tudo igual. É tudo um padrão. Mas eles ficam naquela coisa, né? É sempre tudo no abstrato, dizendo que o mundo todo está preocupado com a questão, né, da Amazônia, a questão das mulheres, dos negros, do movimento LGBT. Mesma coisa, né? O movimento LGBT tem os mesmos padrões ali, ou seja, do Brasil. No Brasil, eles vão falar a mesma coisa lá dos Estados Unidos, que é a mesma coisa lá da Inglaterra, da França, da Alemanha, vão dizer a mesma coisa. Que a sociedade ocidental é contra os gays, é homofóbica, né? É LGBTfóbica, a sociedade é contra as minorias, a sociedade ocidental. Claro que isso tudo faz parte de uma trama para difamar o Ocidente, né? Difamar a sociedade cristã ocidental. Então, para dizer que só para promover essa coisa do multiculturalismo, por isso que tem na Europa essa imigração islâmica em massa, que as teorias dizendo que é para aumentar aí a população da Europa, porque os europeus estão tendo cada vez menos filhos, e aí já os islâmicos reproduzem feito coelhos. Muita gente fala que pode ser esse tipo de política. Inclusive, tem uma teoria aqui no Brasil que no começo do século XX tinha uma política de branqueamento do povo brasileiro. Eu não acredito nisso, porque o povo brasileiro é bem miscigenado. Mas enfim, eles promovem todo esse negócio aí, todo esse papo para dizer que temos que acabar com a sociedade cristã ocidental. E por isso que há esse discurso todo padrão, né? Principalmente aí tutelado pela ONU. E com isso ele sempre tem que culpar os conservadores por conta disso, né? Culpar os cristãos. A sociedade cristã, não sei o que, opressora. E aí eles têm que passar pano pro Islã, passar pano para essas as ditas minorias, né, essas coisas. Só para dizer aí, digamos, lutar contra os malvados capitalistas, malvados cristãos, malvados ocidentais em geral. E esse discurso é todo padrão. E o Brasil, a esquerda brasileira copia tudo. Tudo. Com aquela coisa dizendo que, não, vejam bem, a ONU disse, a Unesco disse, o movimento negro americano disse isso, o movimento lá LGBT da Alemanha disse aquilo, o movimento feminista da Inglaterra disse tal coisa. Então, esses são eles que estão dizendo, são países de primeiro mundo,
o Brasil, aí a gente tem que simplesmente obedecer. Isso é um discurso irônico, porque eles falam o quê? Que o brasileiro, a direita paga pau para americano, a direita paga pau para Israel. Tá, pode ser, pode até ser, porque muita gente acaba da direita acaba pagando pau realmente para esses países que são parceiros aí do governo Bolsonaro. E aí, tipo assim, então aquela não acabam meio que passando pano para erros desses países, né? Mas enfim, na questão econômica, geopolítica, é muito bom que o Brasil esteja do lado dos Estados Unidos e de Israel, que como atualmente são governos assim de direita, o pessoal da esquerda fica aí sempre contra os governantes, sendo que Israel, por exemplo, lá é liberado maconha, liberado. As maiores paradas LGBT estão lá de Israel. Então, não sei por que estão não falando mal, só por causa que não gostam do governante, né? Essa é a verdade. Mas é assim que a esquerda é hipócrita dessa forma, né? Em dizer que chamar quem é da direita de entreguista, de pagar pau de americano, no caso, pagar pau de gringo, sendo que eles copiam tudo, todo o discurso de países ditos aí do primeiro mundo, quer dizer, da esquerda de lá. Bem, então é isso, obrigado por ouvirem e até a próxima.